Fala pessoal, beleza? Luciano aqui, vamos para mais um fechamento semanal da sexta-feira, né, dia 3/2. Bater um papo hoje sobre índice dólar, mais contexto e algumas ideias, né, que a gente pode estar pensando ali para a semana. O que a gente pode tentar, né, interpretar a partir dessa movimentação do preço. Então, é sempre interessante, né, e válido você tentar ver qual que era, né, o contexto anterior, tá? O que você consegue observar, né? O que você consegue retirar de informação do contexto anterior. Então, se você observar aqui, né, um pouco antes, você teve aqui um ponto de parada, né? Você teve aqui um bom swing de alta, depois você teve um segundo com um fundo duplo, voltou a subir, depois você teve um terceiro, tá? Então aqui a gente pontuou, né? Tivemos uma wedge. Após essa wedge, o preço fez uma movimentação de duas pernas, né? Você consegue observar aqui. E depois ele fez uma correção mais profunda. Essa correção ela teve um fundo mais alto, né, que era interessante para movimentação de alta. E lembrando, né, que o edge, né, 3 puxadas mais um fundo duplo, ainda é um padrão de compra. Inclusive é um padrão de compra, né, melhor que apenas um fundo duplo. Então é um padrão de compra um pouco mais forte do que apenas um fundo duplo. Que tivemos uma 2BR, lateralidade. E, né, essa movimentação aqui agora, né, ela deixa características de um pullback. O que mais que você pode pensar? Né? Você pode pensar em níveis de retração. Né? Sempre que você vê uma perna, né, uma movimentação que encontra um ponto de parada e volta a subir, você pode, né, traçar Fibonacci e pensar em níveis de correção. Essa correção ela veio até os 50%, então faltou presença dos comprados aqui para que o preço ultrapassasse 50%, ultrapassasse 1.8, tivesse continuidade. Ao invés disso, essa movimentação falhou aqui nos 50% e agora está retomando, né, uma movimentação de baixo. E aí você mais uma vez agora tem que pensar em pontos de parada também agora para essa outra movimentação. Né? Como ela vem, como eu falei, de uma estrutura que favorece uma movimentação altista, né, a gente fica um pouco mais pé atrás. Se não fosse essa possibilidade wedge, fundo duplo, né, você ficaria mais tranquila. Por exemplo, se fosse a terceira puxada, né, dessa movimentação, digamos que fosse, né, a terceira puxada, fosse essa vez aqui, ó, muito provavelmente você poderia já estender essa movimentação, né, com um alvo na wedge. Né? Wedge são excelentes magnetos. Se vocês passarem a observar isso no intraday, né, vai chamar bastante a atenção de vocês com quantas vezes, né, o preço inclusive acelera uma movimentação como um vácuo e são, né, atraídos para chegar, né, a essas terceiras puxadas. É aquela ideia de onda ABC, né? Então, se vocês estudarem essa parte de movimentação do preço, vocês vão chegar melhor, né, a essa conclusão. Então, aqui, né, a gente tem agora uma boa barra, né, interpretando agora. Temos uma boa barra. Essa barra ela tem rompimento, ela rompe quantas mínimas, né, essa barra acaba rompendo. Ela rompe essa e fecha exatamente, né, em cima dessa daqui. Tá? Então, ela acaba ali rompendo duas mínimas, né, e fechando equivalente à mínima dessa barra aqui. Tá? Essa movimentação ela é uma movimentação de continuidade, como eu falei. O que é o esperado, por exemplo, para essa movimentação? É que se tenha algum tipo de continuidade. Ponto de parada, né, que você pode pensar para isso daqui. Você já teve defesa aqui, certo? Os comprados defenderam o preço quando ele chegou nesse ponto. Também defenderam o preço aqui. Então essa região aqui acaba sendo uma região de defesa. Aqui, né, temos também uma linha de uma POC anterior, né, que eu só estendi aqui a marcação dela. Ó. Ela estava aqui junto com a wedge, tá? E aqui junto com esse fundo duplo mais alto. Agora, né, dentro dessa possibilidade de movimentação, vocês também puderam, né, marcar essa possibilidade de wedge, né, ligando essas três máximas em lateralidades. Ó, é muito interessante. Por quê? Porque não tem continuidade. Então é onde geralmente a gente encontra falha de movimentação do preço. Né? A gente não procura o edge em tendência, mas em lateralidade sim. Outra pontuação, né, sobre esse ciclo aqui. A gente está vendo, né, esse canal amplo de baixo, correções profundas, vem acima da 20. E aqui, né,
você consegue observar que aqui, por enquanto, você tem estado baixo, tá? Nesse canal. Mas, né, ele perdendo a mínima dessa barra, ele tem mais uma vez, ó, possibilidade e espaço para vir chegar a esses níveis aqui. Ele tinha deixado, lembram dessas marcações aqui, né? São possibilidades, né, do pós-rompimento desse pivô. Tá? Então, se você puxar um fibo, né, e trazer essa movimentação para cá, você tem o primeiro alvo aqui bem próximo do fundo duplo. Ele vai estar baixo em uma lateralidade, né, porque essa movimentação aqui também se converte em uma lateralidade, mas acaba tendo, né, como possibilidade de alvo esse fundo duplo aqui em 101.530, tá? Eu vou até ajustar aqui, talvez eu tenha arrastado ali em algum momento. Mas é referente, né, a esse pivô aqui, né, esse último pivô. Quando ele foi rompido, ele teve continuidade, teve lateralidade, e aí ele fica, né, com possibilidade de vir buscar o primeiro alvo, tá, dessa movimentação. Se, né, ele rompe o primeiro alvo, ele tem continuidade, aí temos o segundo alvo, né, que está bem próximo do fundo, né, do canal, tá? E em 95.878, tá? Então, a movimentação é de baixa, né, pessoal? O preço está mais fácil descer do que subir. Por quê? Porque ele está abaixo da 9, abaixo da 20, abaixo da 50, abaixo da 200. Então ele tem mais facilidade de descer, né, do que de subir. Isso é notório, né? Então o preço ele desenvolve melhor quando ele está trabalhando abaixo, né, por exemplo, de todas as médias. Quando ele está ao meio de todas as médias, ele apresenta esse comportamento lateral. Então é interessante você fazer backtest suficiente para você lidar com isso de maneira rápida com o mercado aberto. Tá? Então, é uma boa barra, ela sai das médias, é o melhor tipo de barra, né? Na verdade, quando você tem, por exemplo, uma barra saindo das médias, muito provavelmente a gente vai ter gatilho de venda no semanal e muito provavelmente a gente vai ter alguns dias de venda no diário. Todos os dias? Não, né? A gente está falando de 5 barras. Então a gente pode ter uma barra que volta, a gente pode ter uma barra que desça um pouco mais, mas isso gera a possibilidade, né, do preço trabalhar, né, a níveis mais baixos. Aí tem que ter atenção a esse fundo, né, porque já teve defesa anterior, pode ter realização de lucro, né, mais uma vez, pelos vendidos por ver que teve uma movimentação contrária, tá? Mas tem alvos, né? Alvo no fundo duplo, que também é um magneto, tá? Tem o primeiro alvo do pivô rompido e o segundo alvo do pivô rompido, tá? Beleza? Então, vou conversar aqui um pouco sobre o gráfico diário, para a gente dar uma olhada na movimentação aqui. Eu vou só ajustar essa outra possibilidade wedge, tá? Tivemos essa possibilidade wedge, né? Aqui você vê de maneira um pouco mais próxima. Eu vou apagar aqui as marcações, já que os nossos alvos já estão ali. Aqui você vê, né, outras 3 puxadas, só que agora a gente está olhando aqui o gráfico diário, tá? Essa movimentação é bem menor do que aquela lá do semanal. Uma segunda, né? E aqui uma terceira puxada, fundo duplo mais alto, tá? E aí, ó, converteu, né, numa movimentação que acabou gerando mais uma vez, né, 3 puxadas aqui ou 3 puxadas aqui. E essa movimentação agora renovou essa mínima. Quando ela renova essa mínima, mesmo que durante o semanal, por exemplo, tenhamos algum tipo de movimentação assim, né, de correção, pode vir a 50%, por exemplo, dessa perna, tá? Para depois iniciar uma continuidade. Nem sempre a movimentação ela vai de forma direta, por isso que é importante você fazer backtest para você não se assustar com certas movimentações do preço. Às vezes você acha, voltou a subir, mas ele já cumpriu agora, né, uma movimentação de nova estrutura. Né? Aquela estrutura de alta que vinha sendo feita até aqui, ó, você estava vendo o que? Topos, fundos cada vez mais altos. Tem o fundo, tem fundo mais alto, né? É aquela ideia que o Brooks fala muito no Tendências, né? O preço tenta manter aquilo que ele vem fazendo. E aí, quando que ele vai mudar algo? Quando ele simplesmente mudar algo, né? Dentro daquela estrutura que ele vinha fazendo. Se você se ligar aqui, você pegar os fundos, você consegue ligar ali uma LTA. E agora você vê que essa LTA foi rompida, e não somente essa LTA foi rompida, como também perdeu, né, agora o fundo prévio. E isso é uma característica agora de uma continuidade para uma estrutura de baixa, né, porque ele deixou o topo mais baixo e renovou mínimo. Então ele pode voltar a subir, chegar a 50% dessa movimentação aqui, ó, que é agora uma perna de baixa. Tá? Então ele pode voltar a essa região, sentir um pouco de resistência e ganhar velocidade para poder descer um pouco mais.
Essa é a movimentação mais comum do preço. Aqui ele vem direto, né? Ela acontece menos. Aqui a gente tem uma POC, tá? Uma região que nessa região aqui, né, gerou um aumento, né, do volume de negociação, tá? E aqui pode encontrar ainda algum tipo de defesa, justamente para fazer essa movimentação, mesmo com o semanal lá te dizendo que vai descer. Como eu falei, você pode ter algumas barras de alta, ou pode ter uma barra de alta, e essa barra de alta sozinha, ela vem, testa nessa região de 50% e já na própria barra ela volta a descer, já pode fechar com uma barra negativa de novo, tá? Ou, claro, o preço pode ter continuidade direta, né? E aí você tem esse ponto de parada aqui, né, que você observou que gerou um swing, então ele acaba sendo relevante, né, como movimentação do preço, e ainda pode só lateralizar também, e as médias ganharem um realinhamento, né, passar uns 2 dias aqui ainda andando de lado, né, e depois, quando as médias se aproximarem melhor do preço, né, dando suporte a essa movimentação, porque por hora elas estão bem juntas, e aí, né, após as médias chegarem até o preço, né, ele ganhar também velocidade. Tá? Então, por hora as médias estão bem juntas, então seria mais normal uma movimentação aqui lateral, até porque o preço já fez nova mínima, ou lateral ou correção. Tá? Isso analisando aqui o gráfico diário. Por quê? Pelo comportamento das médias. Então, é o que mais acontece. Né? Então, quanto mais backtest você faz, mais parâmetros você ganha, usando sempre as mesmas coisas. Né? Então, assim você vai conseguir criar, né, alguns filtros. Aqui nos 60 minutos, pessoal, já trazendo mais para próximo, né, agora da movimentação real do preço, aqui no M60, você consegue observar mais uma vez que você tem uma nova possibilidade de wedge, certo? Lá no diário, quando a gente acabou de olhar o gráfico diário, a gente acabou de comentar que lá no diário as médias estão bem flats, que a gente está em cima de uma POC, né, que é um suporte para a movimentação do preço. E pensando, somando as coisas, né, fica um pouco mais difícil, por exemplo, do rompimento dessa wedge. Por quê? Porque as médias estão flats, o preço acabou de fazer nova mínima, então talvez uma lateralidade, uma TBTL aqui nesse fundo, né, fosse algo mais natural, por 1, 2 dias, para depois realmente romper. Né? E aí as médias também vão ganhando lá no diário uma possibilidade diferente. Tá? E aqui, pensando no M60, né, eu vou deixar já ligado algumas linhas aqui. Então, pensando aqui na possibilidade do M60, o que eu tenho aqui? Eu posso ligar aqui agora uma LTB, né, somando as máximas aqui. E aí agora a gente vê uma boa cunha, né, uma cunha que se afunila, uma cunha com 3 puxadas bem desenhadas. Né, esse ponto de inflexão não foi tão amplo. E aqui, né, a ideia oposta daquilo que a gente estava vendo lá naquela subida do índice. Né? A gente viu na subida do índice, a gente viu 1, 2, 3 puxadas, e aí de repente o preço veio, desceu, inclusive conseguiu renovar a mínima de uma das puxadas. Nessa situação aqui, para o preço ganhar uma amplitude um pouco melhor de alta, ele precisa vir pelo menos acima dessa puxada. Tá? Tudo antes disso daqui, né, é mera lateralidade. Então, para ele ganhar aquela conotação de que vai ter, olha, agora vai ter uma segunda perna, ele precisa trabalhar acima dessa máxima, senão é mais a ideia de uma TBTL, uma correção lateral, que muitas vezes também ocorre, né, em um EDS até que consiga, né, romper a movimentação. Mas se vocês olharem por agora, né, um rompimento, somando a ideia do diário, talvez não seja algo tão rápido. Tá? Claro que o preço pode nos surpreender, mas a gente tem que ir montando algumas ideias para quê? Para que a gente não se assuste. Eu sei que, como que a gente trabalha, né, isso daqui? Eu sei que o edge, 75% das vezes, vai gerar algum tipo de repique. Pode ser só duas pernas fracas aqui e manter uma lateralidade. Pode ser uma reversão? Pode, mas ocorre menos. O que mais ocorre é a lateralidade. Ocorre bem bastante. Você pode apostar bem na reversão quando você tiver muito contexto. Fechamento das barras, pessoal. Eu tenho aqui uma inside, né? E o rompimento dessa inside para cima geraria, sim, né, um contexto de compra. Por quê? Porque eu tenho 3 puxadas e tenho uma inside. Então ela gera um contexto de compra para mim. Então eu poderia pegar algum tipo de scalp, algum retorno a 9, retorno a 20, algum tipo de movimentação desse tipo. Ou só um scalp, né? Porque eu sei que eu estou contra a tendência aqui nos 60 minutos. Eu não estou muito feliz aqui. Por quê? Porque o meu stop aqui, né, ele é um stop que está exatamente sem proteção alguma, né?
Quando que é interessante? É interessante você vender, porque aí o seu stop estando aqui, acima das médias, né, ele tem tido as médias como resistência. Aqui embaixo eu não tenho nada como resistência, eu tenho as médias dando amparo ao preço para que desça mais. Tá? Então é mais fácil o preço descer do que subir. A única questão que a gente sabe é que 25% das vezes, quando tem rompimentos aqui, isso aqui acelera muito. Então você tem que estar preparado também para isso. Você não pode achar que o rompimento vai sempre falhar, né, porque a probabilidade é de 75% das vezes gerar pelo menos uma lateralidade aqui, ou uma reversão, tá? Mas você tem que estar preparado para a opção 2, principalmente para quem, né, quer operar contexto e às vezes ainda está meio cru quanto a essa leitura de contexto, aí compra no toque, aí rompe e depois quer fazer preço médio, aí a conta vai embora, tá? Então, não façam isso. Se der errado, sai da operação, não tenta fazer média, não tenta corrigir, tá? Para quem pensa em operar por contexto, apenas o EDS, cuidado com isso, porque normalmente quando dá errado, né, se você não aceitar rápido isso daqui, na verdade você tem que parametrizar as coisas, né? Digamos que você comprou, né, nesse toque aqui. Beleza, teu alvo é isso daqui. Então teu stop é 1 para 1 disso aqui. Chegou aqui, você tem que stopar. Você não tem que dobrar a mão, você não tem que fazer nada. Você tem que stopar, tá? Se você percebeu que ganhou velocidade, você pode até stopar antes. Por quê? Porque a ideia agora é a projeção para baixo dessa movimentação. Então, e acelerado, tá? Então, se você tentar fazer preço médio, você tem que entender que esses 25% vai gerar duas pernas de baixo, tá? Então, só esclarecendo alguns pontos aqui de WEDs e de algumas coisas, né? O pessoal pergunta para mim se vale a pena comprar, né, no toque de WED. Cara, se você tiver muitos contextos, é válido. Se você não tiver muitos contextos, só tem uma WED lá sozinha, esquece, tá? Por quê? Porque aí você... Outro ponto, né, ter o emocional muito bem equilibrado, né? Você tem que lembrar que os 25% das vezes ele dá errado e você vai ter que estopar, tá? É simples, beleza? Então, aqui no M60, né, ficou a possibilidade, por exemplo, do rompimento dessa inside aqui gerar algum tipo de movimentação de alta. É uma boa, né, wedge, ela está com um bom desenho, né? O Brooks ele fala, né, quanto mais pessoas, robôs conseguirem visualizar uma movimentação, né, melhor essa movimentação geralmente gera algum tipo de continuidade, tá? Então, pode ter aqui duas pernas, né, de correção lateral, tá? Pode retornar a média móvel de 20, tá aqui. E ainda pode gerar um repique de alta. Só que esse repique de alta, né, é aquela ideia do retorno lá no diário para poder descer mais, tá? Lembrando da estrutura e de como que está o preço e as médias lá no gráfico diário, beleza? Então, rompimento, duas pernas de baixo, TBTL, né, duas pernas laterais aqui, né, e pode também, né, ganhar força, né, e voltar a 50%, né, dessa movimentação toda. Onde que está os 50% dessa movimentação toda? Então, 50% está acima da MM50 aqui, né? Eu vou deixar um alarme aqui e eu já posso apagar isso daqui. São marcações que a gente faz e a gente acaba sempre lembrando, né, daquilo que a gente fez. Então, fica essa possibilidade, né? A gente está aqui no M60 muito mais fácil descer do que subir. Lá no diário a gente sabe que a gente está em cima de uma POC, está em cima de uma movimentação, né, um pouco mais com pensamento lateral por conta das médias estarem flex. Talvez não tenha uma continuidade ainda tão rápida. Então, talvez a gente precise de uma, duas barras ali para o semanal se ajustar e depois realmente, né, vir a níveis mais baixos. Né? É normal o preço fazer isso. Né? Agora a gente está juntando a ideia do semanal com o diário com 60, tá? Como falei, se pensar, por exemplo, aqui no semanal, pode ser só uma subida, só uma pequena movimentação, por exemplo, ó, de uma barra fazendo isso aqui, ó. Aí ela abre, por exemplo, pode até abrir um pouco mais alto, digamos. Ela abre fazendo uma movimentação de alta, né? Em determinado momento ela pega, tá assim, certo? E aí, de repente, né, essa barra que estava num bom comportamento de alta, né, ela começa a descer, fica apenas pavio, né? Ela reverte, se ela perder essa mínima, né? Aí tem aqueles alvos lá que a gente marcou do diário, tem um alvo um pouco aqui embaixo. E tem o segundo alvo, lá do diário também. Né? Tá? Então, é interessante você começar a pensar, né, nessas associações. Você tem o semanal, e aí, ó, digamos que você está vendo igual essa barra aqui. Ó.
essa barra aqui fez um movimento semelhante, só que aqui as médias não estavam nem tão alinhadas ainda, mas você teve uma boa barra de baixo, o que aconteceu? Ela subiu, né, durante a semana, depois voltou e fechou aqui negativo, tá? Então, podemos ter somando as ideias, né? Aqui, se fosse no diário esse mesmo cenário, era um cenário de ampla continuidade, tá? Mas a gente tem um cenário muito bom ali no semanal. No diário, a gente tem as médias todas entrecruzando ainda, né? Geralmente quando você observa isso, né, as médias todas fazendo essa movimentação aqui, você ainda tem pullback, né? Um exemplo bem aqui, ó, bem próximo da gente, ó. Aqui, ó. Você teve aqui, ó, o preço vindo trabalhar abaixo de todas as médias, ó. Você teve uma boa barra, ela tem bom deslocamento. Aí você viu duas barras laterais, né, para depois ter continuidade, tá? Então é sempre interessante você olhar para trás, né, para ver se você consegue encontrar uma movimentação semelhante para você montar um pensamento semelhante, beleza? Então, agora a gente conversa um pouco sobre o dólar. O dólar, né, como a gente havia comentado, tinha, né, essa possibilidade de wedge, tá? No semanal aqui. O dólar é uma grande lateralidade também, né, pessoal? Então aqui o preço estava baixo numa lateralidade, fez um fundo duplo, tinha um outro fundo duplo aqui um pouco mais baixo, então em relação a esse fundo duplo aqui, o que você viu? Você viu um fundo duplo mais alto, né, que foi aquilo que a gente conversou, né, durante a formação dessa semana, como é que um fundo duplo mais alto ele é relevante para quê? Para uma possibilidade de movimentação de alta. Qual que foi a outra coisa, né, que a gente apontou nessa semana? É que as barras anteriores eram barras de lateralidade. Essa era a barra que tinha que fechar fora para poder ter continuidade, né? Barras em lateralidade, elas tendem a manter a lateralidade. Ó. Se vocês, novamente, né, mais uma vez, analisarem, né, o comportamento do preço, né, quando ele está com barra sobreposta, com fechamento lateral, ele tende a manter fazendo aquilo que ele vem fazendo, né? Fugas de lateralidade, né, normalmente acabam voltando para a lateralidade, a tentativa de fuga de lateralidade, tentativa de fuga de lateralidade. Então ela tende a voltar. Quando que muda o comportamento? Normalmente quando a gente tem uma barra saindo da lateralidade. E ela tem que sair bastante da lateralidade, ela não pode sair pouco. Então aqui nessa região você estava abaixo, nessa lateralidade, você estava em uma possibilidade de wedge, né? Essa daqui já está marcada há muitos vídeos, né? Para quem acompanha o canal há mais tempo aí, há muitos vídeos, né? É o semanal. Então passou muitas semanas, né? Para a gente poder chegar até aqui. E aqui acabou sendo uma região de certa forma de tripla defesa, né? Porque a gente tem aqui esse fundo, né? A gente tem a wedge e tem esse outro fundo. Então tinha duas possibilidades de fundo duplo, mais a possibilidade de wedge. E saindo de uma movimentação lateral, tá? Então, quando o preço sai de movimentação lateral, é melhor você ligar o alerta, né, para você não entrar direto nessa movimentação. Geralmente essa movimentação ela mais falha do que dá certo, tá? Então, é um insight interessante aí para vocês guardarem também. Essa barra, né, ela acaba tendo também aqui uma movimentação de uma, duas, três puxadas, tá? Se vocês analisarem aqui também, ó. Então eu tive uma, certo? Uma correção, duas, correção, três puxadas. Então se eu tenho três puxadas, o rompimento dessa máxima aqui vai ser o quê? Uma H3 no semanal, tá? Por quê? Porque a gente teve uma H1 aqui, certo? Tivemos uma H2 aqui na retomada. E ó, se vocês analisarem aqui de maneira rápida, né, os topos dessa movimentação, ó, então tem aqui uma puxada de baixo, né, e tem uma tentativa de correção. Então toda nova máxima aqui eu tenho uma H1, certo? Nova máxima H1, voltou a descer, então tem aqui uma perna 2, voltou a subir. Quando rompe a nova máxima, quando ele faz uma nova máxima aqui eu tenho uma H2. Se vocês observarem, os topos das barras, né, eles são cada vez mais baixos. Até então não tivemos uma H3. Vamos ter, né, uma H3 quando o preço romper a primeira máxima aqui no semanal, o que gera essa possibilidade. Então aqui eu tinha também uma nested wedge, né? Apesar de não parecer, aqui também, né, tinha a confluência, né, dessa nested wedge. Então eu tinha uma, duas, três puxadas, né, três movimentações mais baixas, tenho uma, duas, três puxadas. Então tem uma dupla possibilidade agora de H3, tá? Torna as coisas um pouco mais interessantes, né? Eu tenho uma H1 aqui, tenho uma H2 aqui e vou ter, né, a possibilidade de uma H3 aqui. Estamos baixo ainda na lateralidade, então é uma região de compra, né, para o dólar. Tá? Então,
tem possibilidade dele vir para o meio, né, desse triângulo expandido. Né? Você consegue observar que isso aqui também é, né, um triângulo expandido. Né? O preço ele tenta romper topos, tenta romper fundos, né, e tudo sem sucesso até então. Beleza? Então, aqui pro semanal, né, ele está com uma movimentação bem interessante por essa ideia de nested wedge e pela ideia de H3. Tá? De toda forma, né, igual a gente estava conversando agora há pouco, o que você pode esperar, né, por exemplo, dessa movimentação? Primeiro que essa movimentação ela tem bastante pressão compradora. Né? Em determinado momento essa barra teve aqui embaixo, né, na sua formação, ela teve assim, né, ela abre aqui, ó, e em determinado momento essa barra ela teve essa composição. Né? E aí, né, se ela tivesse fechado assim, ela poderia gerar uma correção lateral aqui, mas provavelmente para vir a níveis mais baixos. Né? Mas não, né, ela reverteu toda a sua movimentação e após reverter toda a sua movimentação ainda fecha positiva. Tá? Então, pode gerar algum tipo de aceleração. Né? Ficou dentro, né, daquilo que a gente havia conversado até no dia anterior para o dólar. Né? Se ele abrisse em gap de alta, né, faria duas pernas de alta ali na ideia do M60, né, que foi postado lá. Gráfico diário. No gráfico diário, pessoal, aqui eu vou ajustar, né, aquela possibilidade wedge para não ficar algo desniveladão aqui. Né? Então aqui a gente estava baixo no canal, né, com aquela possibilidade, né, das duplas wedges. Tá? Então agora eu estou vendo o preço, por exemplo, já testando a média móvel de 20. Quando que ele vai ganhar possibilidade, por exemplo, de mais uma perna de alta? Eu preciso que ele venha acima da máxima de um swing, que tenha gerado uma puxada. E quando que ele vai fazer isso? Quando ele vier acima dessa máxima. Tá? Ele vindo acima dessa máxima, ele vai ganhar contexto para subir mais ainda. Tá? Então essa é uma boa possibilidade. Antes disso, né, ele tem esse gap aqui. São bons magnetos em lateralidades. Né? Então esse gap aqui que está próximo, né, muito provavelmente será fechado, mesmo que seja para fazer uma correção lateral aqui. Aqui, né, dentro dessas duas barras aqui, vai acabar ficando algum gap também, né, de baixo, com a mínima da barra anterior, digamos, né, e ficaria isso aqui assim, com possibilidade de gap. Tá, tá baixo, né, como falei, tá baixo, se você observar ele tá baixo na lateralidade, tá baixo ainda no fundo do canal, então tem mais espaço para subir sim. Então, aqui é região de defesa, né, pessoal? Tem que entender, né, que determinadas regiões às vezes acontece algo ali que eu não entendo. Então você tem que vir, estudar mais, fazer mais backtest. Para quê? Para que você consiga comprovar isso com seus olhos e durante, né, o mercado você saber que você não pode estar vendendo, por exemplo, bem aqui. Né? É uma ideia de ciclo de mercado do Brooks. Não vender baixo no fundo de canal. Tá? Por quê? Porque a maioria das vezes o canal rompe para cima. Ele rompe a linha de tendência e não a linha de canal. Tá? Então isso aqui é interessante você observar. Né? Bons canais, às vezes de baixa, né, acabam sendo boa bandeira de alta. Tá? Então aqui, né, fecha como uma boa barra. Ainda não é uma boa tendência. Né? Claro, a gente vê, o preço está abaixo das médias. O preço entre a 50 e a 20, por vezes, né, gera algum tipo de lateralidade, pode ser uma lateralidade ascendente. Pontos interessantes para você observar, né, essa POC, ela já segurou o preço aqui uma vez, então ela pode gerar ainda algum tipo de pausa aqui, né, mais para frente, né, o preço chegando até ela, então seria até mesmo um bom ponto, né, de realização de lucro. Né. É um topo duplo mais uma POC, então tem mais contexto, né, do que menos contexto. Tá? Então é interessante você observar, né, a possibilidade de uma pausa para iniciar uma lateralidade aqui. Essa lateralidade pode ser ascendente e se ele renovar a máxima, né, pessoal, aí pullback, né, para vir a níveis mais altos. Tá? Então vamos dar uma olhada agora como é que está o M60. Aqui no M60, né, ele fez uma movimentação climática já, né, no dia 2, né, já na abertura, uma movimentação muito climática. Mais uma vez, né, eu pergunto a vocês, em backtest, quantas vezes, né, você vê, a ideia, né, de você ter time frames, né, é justamente para você ter mais parâmetro, né, só que você usa a mesma leitura, mas quantas vezes, por exemplo, você viu o rompimento com continuidade, digamos, aqui era o fundo duplo, né, quantas vezes você viu o rompimento, por exemplo, de fundo duplo com essa distância aqui das médias, porque o preço em determinado momento ele teve bem aqui, certo? Em determinado momento essa barra ela teve desse jeito, ó. Inclusive ela poderia ter vindo aqui embaixo, né? Fazer isso aqui.
fazer o fundo duplo exato ou um fundo duplo mais baixo. Cara, aqui dá para você comprar por contexto, se você enxergar isso daqui. Lógico, você vai ter que usar um stop adequado, você vai ter que esperar, né? Pode ter uma correção lateral antes de subir, ou pelo menos só subir de maneira bem lenta de retorno às médias, mas continuidade nesse tipo de cenário aqui é muito difícil, tá? E isso aqui você só vai pegar usando as mesmas médias, usando os mesmos parâmetros, fazendo muito backtest por muito tempo, tá? Isso daqui não vem do dia para a noite, não vai te dar paz, né, do dia para a noite, mas a ideia de você fazer muito backtest é que você tenha bons parâmetros, tá? Aqui teve o rompimento, certo? A gente comentou, né, dessa movimentação. Teve um bom retorno, tá? Então, como ele já tinha rompido, né, feito essa volta em V e feito esse retorno, a gente esperava mais uma movimentação de alta, tá? Abre com gap, já testando o topo duplo, né, aqui. Abre aqui, né, o preço na sexta-feira. Vem, testa o topo duplo, né, e faz uma boa barra de volta. Só que, né, dentro de uma estrutura de alta. E aí aqui tem um detalhe interessante, né, que eu vou conversar um pouco com vocês, para falar um pouco sobre Fab 4. Né. Aqui a gente está em tendência de baixa, certo? Por quê? Porque a gente está trabalhando abaixo da 200. A 200 é um guia para tendência. Então eu sei que aqui, por enquanto, o mercado ainda era uma tendência de baixa. A 200 também muitas vezes é um bom magneto. Né? O preço chega até ela e volta a cair. Ou chega até ela e vai conseguir romper, né, e ter continuidade. E isso aqui nos tempos menores, né, já foi acontecendo, né, já está trabalhando acima da 200. Então aqui, depois que teve o rompimento dessa movimentação, ele gerou alvos. Né? Sempre que você tem rompimento, né, você pode trabalhar alvo. Então teve o primeiro alvo aqui, certo? Já deu esse primeiro alvo praticamente na abertura da barra, que foi ruim, né, porque não deu para aproveitar a compra, mas deu para aproveitar a venda. Né? Depois o topo duplo estava bem afastado das médias. Mais uma vez, né, eu repito muitas vezes isso, e muitas vezes quando o preço está entre a 20 e a 50, ele tende a manter um comportamento lateral. Aí ele abre acima da 20 e da 50, as médias ainda não estão, né, dentro de um contexto de alta esplêndido. Né? Aqui agora ele já está ficando, ele ganhando a MM200, pronto, aí você vai ter uma super tendência, né, de alta, né, o Fab 4 completo, né, com preço e médias acima da 200, por exemplo, vai ganhar uma super tendência de alta, coisa que estava fazendo aqui, ó, só que uma super tendência de baixa. Tá? E aí se você observar um tempo anterior, ó, super tendência de alta, preço e médias trabalhando, ó, excelente movimentação de alta. Tá? Então, em backtest você ganha esses parâmetros. Para quê? Para que você tenha confiança para quando você for operar, né, não ficar ali, às vezes, saindo de movimentações num cenário muito bom. Tá? Então aqui deu segundo alvo dessa movimentação, tá? Desse pivô aqui rompido. O segundo alvo está aqui. E, né, como agora ele rompeu o segundo alvo, ele está tentando ter fechamentos acima, não tem ainda gap com essa movimentação, mas fechou com uma boa barra aqui. Passou aqui a nossa possibilidade da POC também, né, deu uma travada ali. E, né, terceiro alvo dessa movimentação está em 5211, né, então você já tem um alvo, né, para essa movimentação menor. Tá? Primeiro você trabalha essa movimentação menor. Né? Preço atingindo esse alvo, beleza, atingiu o alvo. Já está indo para o Fab 4. Você estende o primeiro alvo agora desse pivô maior. Tá? Ele já tem rompimento, ele já tem gap, tá? Ele pode ter continuidade. Ainda tem outros pontos de parada aqui. Então, a princípio, o ideal é que você venha trabalhando, né? Terceiro alvo aqui, continuidade. Segundo, teve continuidade? Terceiro. Né? Ah, rompeu tudo isso daqui, ó. Você tem outro topo agora para trabalhar, possibilidade de alvos, tá? Isso aqui é bem macro, né? Mas é interessante você ir fazendo isso. Primeiro mais próximo para depois, né, pegar algo mais distante, tá? Deixa eu só marcar esses alvos aqui. E aí eu vou responder a pergunta também que o amigo me fez sobre se eu gosto de divergência. Né? Eu já operei divergência, tá? E normalmente eu acabo criando coisas, né, para facilitar um pouco a minha vida. Principalmente para fazer backtest, né? Então, aqui, né, pessoal, observando aqui, a gente ficou com alguns alvos. E aí eu vou trazer aqui o 15 minutos, né, só para a gente comentar um pouco sobre Fab 4. Aqui você consegue ver o topo duplo, né? Não, nem vou marcar, aqui também tinha essa outra POC. Nos 5 minutos também, né, pessoal? Ele tinha uma POC também. Vou colocar aqui só para apresentar aqui essa movimentação que ficou aqui para vocês. Aqui você tinha uma POC também. Ó. A gente só estende um pouco ela, né?
Então o preço estava já aqui também em cima de uma resistência, né? Trabalhando aqui em cima de uma resistência. Por quê? Porque está vindo de baixo para cima, né? Está tentando subir de uma vez. E aí ele ficou um pouco afastado das médias. Aí o que, que acontece? Ele faz um retorno às médias. Tá? Aqui ele acabou fazendo, né, um desenho praticamente de um cup handle. Aqui teve notícia, né, teve o payroll. Mas aqui no 15 minutos é que eu queria tratar um ponto, né, que é interessante. Isso daqui, pessoal, é o Fab 4 que o Oliver cita como um dos melhores. Por quê? Porque o preço abre acima da média móvel de 200 e ele tem a 200 como uma super, né, super suporte. Então o preço, quando ele tem a 200 passando ao meio, né, da movimentação, acaba sendo interessante você observar em backtest. Não acontece tanto, tá? Mas no dia que acontecer é interessante, é relevante. Essa 200 está passando aqui, essa 200 está passando aqui. A 200 passando ao meio do gap, tá? Aí o preço faz uma correção. O pensamento é comprador, né? É um Fab 4 tal. Então você tem que estar procurando algum ponto de compra, né? Você pode comprar um retorno a 9, tá? Um retorno a 20. Aqui foi notícia, né, tal. Mas nesse cenário aqui, é aquele cenário que ele cita, que, por exemplo, se essa barra 1 tivesse fechado positiva, né, como uma boa barra de tendência, digamos que a barra 1 fez isso daqui, ó, fez essa movimentação aqui e fechou aqui. E aí tivesse tido rompimento, ele já ia tomar a compra. Tá? Esse setup eu falo por ele porque eu já utilizei muito em ações. Tá? Então ele funciona muito bem. E ele tem uma boa assertividade quando ele tem um bom contexto, né, encaixado. Tá? Não pode ser algo seco, né, sem pensar em nada. Tal. Mas aí ele pega e faz uma correção, uma movimentação de correção. E aí você analisa também a correção. E mesmo se ele tivesse comprado aqui e começado a corrigir, quando o preço chegasse, por exemplo, né, aqui nos 50% da movimentação que ele entrou, ele ia adicionar um pouco mais. Se o preço fechasse o gap aqui, que acaba sendo também um ponto de suporte, provavelmente ele ia adicionar mais. Né? E o stop dele ia ficar abaixo da mínima do fundo aqui. Então é um setup que ele acredita muito, é um setup que ele faz médio para trás. Tá? E realmente, né, quando você segue ele, arrisca, né, sem se abalar, na maioria das vezes você vai lucrar e você vai lucrar bastante. Né? Dá poucas vezes errado. Lógico, você não pode jogar um médio aqui que pode arrebentar com a tua conta, né? Não pode ser uma aposta, porque senão a corretora vai colocar a ordem aqui, né, da tua saída, o mercado vai vir buscar liquidez aqui, né, pegar a tua ordem e vai embora, porque vai ter gente querendo comprar. Então basta derrubar mais um pouco, né, e pegar a tua ordem ali e ir embora. Tá? Então você tem que trabalhar dentro dos seus limites. Né? Tá? Não adianta você estar ali com R$ 1.000 na conta e querer colocar aqui, e adicionando e colocar, por exemplo, 10 contratos. Você não dá, né, com 10 contratos no dólar, né? Dá 6 contratos ali. Mesmo assim, né, você vai se enforcar. Né? Você não vai conseguir, provavelmente, né, ver a parte da subida. Né? Por quê? Porque a tua ordem ali vai estar imposta pela corretora. Tá? Então, são pontos interessantes que você precisa observar. O Oliver fala, né, que o Fab 4 ele é interessante quando, é o mais interessante, né, no caso, é quando a 200 está passando aqui ao meio. E em backtest, cara, se você fizer isso daqui, você vai observar. Vamos ver se a gente acha mais algum aqui, só para desencargo de consciência. Não, como eu falei, ele não acontece muito, né, então não vai ser um negócio que vai ser muito fácil da gente estar encontrando. A gente está procurando aqui no 15 minutos. Aqui ele está dentro da movimentação. Gap de alta, longe da 200, tá? Acaba tendo um bom retorno, inclusive foi um dia de tendência mais de baixa, tá? Então não dá para você... que a ideia, né, da 200 é que ela também é um magneto, tá? Então o preço se afasta muito da 200, em algum momento ele vai chegar mais perto dela, ele vai chegar mais perto da média, né, para dar uma equilibrada. Então o preço ele fica, né, fazendo essa movimentação. Por exemplo, um Fab 4 muito longe da 200, né, com a 200 passando muito, muito longe, ele não é interessante. Por quê? Porque ela não está fazendo pressão. A ideia dessa média estar passando próximo, né, da movimentação é que ela esteja fazendo, por exemplo, pressão. Aqui ele abre, né, não é um Fab 4, tá? Abriu aqui, né, e veio para uma movimentação de baixo, mas ele abre, ó, testando a 200, não teve o gap, né, mas aqui ela está passando, fazendo, né, pressão para essa movimentação, tá? Aqui ela está passando embaixo, ó, abre num gap de baixa, né, mas a 200 está passando aqui embaixo. Então não é a ideia, né? Você quer a 200 ali passando ao meio.
Como falei, né, acontece pouco, né? A gente está vendo aqui, eu estou procurando aqui por essa movimentação, né, e ó, faz bastante tempo que ela não ocorre. Ela ocorre bastante em ações, né? O preço faz esse tipo de movimentação. Aqui, ó, 200 está passando aqui, bem na região de abertura. Ele faz uma big barra, né? Entra no contexto de Fab 4, tá? Porque o preço vai trabalhar acima de todas as médias. Ó, teve uma continuidade, tá? Excelente, 63 pontos. Realmente não vamos encontrar de maneira rápida isso. Mas fica a anotação para vocês, né? Quando encontrarem, aqui, ó, uma movimentação de baixa, né? A 200 passando aqui, próximo da região do preço, então ela está fazendo pressão. Se ela está próxima, ela ganha espaço, ela tem espaço para se distanciar. Se ela estivesse passando lá em cima, né, ela provavelmente não ficaria com grande movimentação de baixa. Então é interessante ela passando ao meio, né, dos preços. Isso aqui eu já repeti várias vezes para vocês. Quando ela está entrecortando os preços, é uma ótima característica de lateralidade. Então por fim acabou, né, ficando um estudinho ali da MM200. E só respondendo, né, o amigo sobre lateralidade, né, aqui gap, né, tá passando próximo, né, não teve o gap, né, teve abertura e continuidade, né, mas ela tá aqui, ó, dando amparo pro preço, então ela serviu de suporte para essa movimentação, tá? Não vamos chegar aqui a isso. Aqui uma vez que falhou, gap de alta, preço acima da 200, tá? A movimentação do dia anterior foi uma movimentação forte de baixa, né, corrigiu ali até um nível, não convém a gente observar, mas nada é pleno, né, no mercado. Aqui seria um dia que mesmo ele adicionando, né, provavelmente ele sairia com pouco lucro, ou com lucro nenhum. Né? Cadê? O dia? Ah, tá aqui. Se segurasse praticamente até o final do dia, né, sim, sairia com algum tipo de lucro, né, mas aqui era um dia que daria um calor imenso, né, porque a tomada de posição dele é aqui, tá? Lógico que tem mais fatores, tá, pessoal? Estou analisando aqui de maneira isolada. O Fab 4 em si, né, da forma que se trabalha em ações, né, ele funciona assim, ó, você tem uma consolidação ao final do dia, né, o ideal é que a média móvel de 200 esteja passando aqui, o preço tem uma abertura de alta acima dessa consolidação, as médias vão ganhar alinhamento pelo gap de alta, até faz um toque na média, né, mas ele volta a subir. Então aqui a gente consegue ver, né, que ele não está acima de consolidação do dia anterior, né, foi um dia de tendência de baixa, tá, até praticamente o fechamento, né. E aí ele só abre, né, com esse gap de alta. Então ele abre dentro, né, dessa lateralidade toda aqui. Ele está contido, né, dentro dessa lateralidade. Ele chegou até o 61.8 e retornou. Tá? E respondendo ao amigo lá que falou sobre divergência, eu usava essa tela aqui com a média móvel de 20, na época que eu operava divergência. Era um fator que eu considerava, né, ainda na época. Isso daqui, né, é um indicador também. Né? A ideia é que esse indicador aqui ele ainda precisa de alguns ajustes, né? A ideia é que ele seja um marcador de topos e fundos, não, de canais automático, tá? Ele ainda tem uma certa dificuldade, por exemplo, do Profit, em me deixar incluir o marcador de topos e fundos, né? Que é algo que eu já uso. Só que nesse indicador aqui, na hora que eu incluo, ele dá erro. Então, por enquanto, ainda tem essa limitação do Profit ali que não vai deixar, tá? Mas na época eu usava, por exemplo, essa regra de coloração aqui, né? Essas barras lilás aqui que você está vendo, né, ou fúcsia, né, que tem no Profit, eram as barras, né, que marcavam a ideia de divergência. Né? Então, o que é divergência, né, pessoal? O preço está subindo e o indicador, né, já iniciou uma descida, tá? E aí, quando ele iniciava um movimento contrário, né, eu acabei colocando para que ele pintasse, né, alguns candles, né? Deixa eu colocar aqui o infoot, que eu usava isso aqui muito mais no infoot, mas no dólar, né, a regra é mais ou menos a mesma. Acaba sendo a mesma, né, em si. Mas, por exemplo, aqui, né, tem uma divergência, né, desse fundo com o fundo anterior, esse fundo com esse fundo aqui, né, tem uma divergência. E aí quando ele fazia uma barra de retomada, né, colocava ele para pintar. Funciona. Só que em dias de tendência, ó, se você ficar procurando, por exemplo, divergência, o preço ele praticamente, né, não teve boa continuidade aqui. Tá? E aí virou um dia de tendência, né, o preço está subindo, né, de maneira bem tranquila. Aí outra barra de divergência, você entra, você perde dinheiro. Você entra, você ganhou um pouco de dinheiro, mas olha o tanto mais que subiu. Né? Essa aqui você entra, você perde dinheiro. Né? Então,
ela funciona, mas você tem que tomar a devida cautela para o dia, né? Então, vai precisar muito da parte de leitura de contexto, então eu acabei desconsiderando isso no passar do tempo, né? Só explicando para o amigo lá que perguntou, funciona, né? É algo que muitas vezes, né, você vê funcionar. Eu peguei bons trades com isso. Por exemplo, né, quando você soma uma possibilidade wedge, né, quando você soma contextos, né, quando você soma contextos, sim. Aí isso aqui era um marcador, né, automático que eu usava. E quando ele também plotava, né, eu acabava pensando na possibilidade de entrada quando eu não tinha, né, uma grande tendência vindo acima. Por exemplo, essa tendência aqui pelo marcador, né, ela veio se estendendo. Então a ideia era que marcasse canais automáticos, né? Então a linha de baixo, né, é a linha de canal de alta e a linha de cima, né, a linha de canal de baixa, tá? Então acabava tendo, né, algumas ideias. Então funciona. Muitas vezes ele vai marcar o movimento exato, mas e aqui, né? Aqui ele gerou uma divergência enquanto ele caía. E agora, né? Talvez não teria tomada de posição porque não rompeu a máxima, né? Aqui sim rompeu a mínima, né? A forma que eu utilizava, né? Ele tinha que romper a máxima da barra. Aqui ele rompeu, te armadilhava, né? E você ia ter que ser estopado aqui embaixo, tá? Então, funciona, mas é bem complicado. Aqui ele daria entrada, você ia ser estopado, tá? Aqui está com uma linha de canal aqui mais ampla, né? E aqui funcionou, né? Pagou muito bem. Então, é complicado por conta disso, né? Porque muitas vezes, né, você vai ter uma divergência ali, ela pode não pagar nada para você, tá? Principalmente, né, em dias de tendência. E dias laterais, assim, ó, funciona, que é uma maravilha, né? Aqui, ó. Deu marcação aqui, né, de compra, né, porque esse fundo aqui com gap deu uma divergência grande, né, com os fundos anteriores, e aí a barra de retomada, né, te daria sinal de entrada, você tomaria posição aqui. Aqui no topo da movimentação, né, ele deu divergência com o topo anterior, né, então você teria entrada aqui, né, porque a entrada era sempre no rompimento, teria entrada aqui. Aqui não chegou a dar entrada, né, porque não teve a superação da máxima, veio dando só depois aqui, tá? Mas em dias laterais, divergência funciona. Só que aí você tem que se acostumar muito com o indicador, né? No caso, eu não usava, porque eu acabei fazendo todos os cálculos do indicador aqui para a regra de coloração, né? Para poder me concentrar nas barras e no contexto, tá? Então aqui gerou, pagou muito pouco, logo em seguida teve continuidade, a movimentação de alta. Então, e nem sempre deixa, né, pessoal, divergência também. Então é um negócio que você não pode se apoiar só nele. Aqui pagou muito pouco, né? Você ganharia muito mais dinheiro comprando. Tem dia que não tem divergência nenhuma. Aqui teve uma, teve outra. Deixa eu ver aqui. Aqui, ó. Teve nenhuma divergência, tá? Então, não é algo válido para você pensar só nisso, tá? Então, para um amigo lá que está estudando e estava pensando em operar só divergência, né, fica um conselho. Talvez vai ter dia que você não vai encontrar nada, tá? E se você operar de outra maneira, um outro tipo de leitura, né, pensando, por exemplo, em lateralidade, observar mais coisas, né, talvez seja um cenário mais interessante, tá? Beleza? Então deixei esse layout aqui só para responder o amigo lá e para quem pensa, né, em divergência, ele falou que quem opera divergência não passa fome, né, tal. Funciona, só que tem que ser dentro do contexto correto e às vezes, né, é muito melhor você estar a favor da tendência, né, do que estar operando divergência ali, tá? Aqui deu entrada, pagou, tal, legal. Funciona, né? Muita coisa no mercado funciona. Basta você se especializar muito bem nela, né, e não desistir, né? Você tem que dar a devida continuidade, beleza? Então, era isso para o vídeo de hoje. Bom final de semana para vocês, pessoal. Bons estudos aí. E esse daqui, né, eu ainda aguardo, né, o Profit, né, me liberar um pouco mais de condições, né, porque a ideia, na verdade, era que a gente fizesse um plotador de canal automático, né, que ele já plotasse essa linha aqui em cima, já plotasse a linha de tendência, já plotasse a linha de canal aqui embaixo, né, e quando ele fosse rompido, né, ele iniciasse outra. Então a minha ideia, na verdade, é que ele fizesse, digamos, isso daqui, ó. Mas ainda tem uma limitação do Profit. Mas que toda vez que ele fosse quebrado, né, por exemplo, aqui ele iniciou, né, uma linha de tendência, e aí quando ele rompesse nessa linha de tendência, que ele iria iniciar outra linha, né, a linha de tendência, linha de canal passando aqui embaixo, aí aqui ele já plotou a linha de tendência, né, plotaria a linha de canal, rompeu, ele pararia, né, e você iniciaria uma outra movimentação. Eu ainda tenho essa ideia ainda, né, fica como ideia, né, para a possibilidade de quando o Profit, né, limitar
deixarem a possibilidade de incluir os códigos, né? Deixar o código um pouco mais complexo ali. Beleza, pessoal? Então, para o vídeo de hoje era isso. Bom final de semana, bons estudos aí para vocês e até mais.